Oi, pessoal, bom dia. Eu acabei apagando o vídeo do Henry Miller porque eu reparei que a minha blusa estava desabotoada e ficou muito ridículo aquilo. E eu acabei tendo que tirar porque acabou. Alguns imbecis começaram a mandar bobagem para mim para variar, que um homem parece que nunca pode ver uma teta aparecendo, que ele não sabe reagir a isso. Vocês são muito toscos e cada dia vocês confirmam os meus posicionamentos em relação aos homens, porque vocês estão sempre agindo de forma como idiotas. Um comentário tosco, uma coisa. Vocês parecem que nunca saíram da quinta série, mas não é sobre isso que eu vim falar. E eu não vou falar sobre o Henry Miller agora eu vou deixar o Henry para um outro momento. Eu vou falar sobre um livro que eu li, que é um livro dificílimo, mas que é fascinante. É fascinante se você gosta de livros densos e complexos. Eu vou falar sobre Fyodor Dostoiévski. É claro que eu vou falar sobre o livro mais clichê dele, tirando Irmãos Karamazov, que eu também li, mas eu não me lembro muito da história para eu contar. Eu teria que ler sobre os Irmãos Karamazov novamente. Eu vou falar sobre Crime e Castigo. Eu sei que daqui a alguns dias vai aparecer alguém falando sobre Crime e Castigo. Isso fica registrado aqui, tá bem, gente? Crime e Castigo é um dos livros mais perturbadores e densos que eu já li. A forma como Dostoiévski descreve os cenários, só os cenários, e eu tenho passado por uma sensação muito parecida com essa. Quando ele descreve o quarto que o personagem morava e tudo isso, é muito denso, é muito perturbador, é incômodo, é pesado, é frio, né? Óbvio. E o Crime e Castigo, eu acho interessante que existe. Eu não estou dizendo que existe uma relação que. Eu não estou dizendo que um se influencia no outro, porque eu não sei datas. Como eu sempre falo, eu não sei datas. Mas a base do. O foco central da história é um assassinato, né? E a forma como o personagem se livra do corpo da pessoa que ele mata, eu não vou ficar contando a história, porque isso para mim é preguiçoso e facilita a vida das pessoas. Falar, sei, aquele que aconteceu isso, e a pessoa nunca leu. Então o personagem ele mata uma pessoa por questões ali próprias dele, de desespero, e ele dá um fim nesse corpo. E é muito semelhante ao Gato Preto do Edgar Allan Poe. A morte se dá por uma outra circunstância no Gato Preto, só que ele também a forma como os corpos desaparecem é exatamente a mesma. E os dois, na mesma forma, quase se livram do corpo. Quer dizer, eles se livram do corpo, eles quase se livram do crime. Eles quase passam impunes, porque a polícia investiga tudo e não consegue descobrir onde está o corpo, ela não consegue definir o que aconteceu. E nesses dois livros, lembre-se, O Gato Preto, Edgar Allan Poe, Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski. A morte é a mesma e o fim do corpo é o mesmo, tá? Quem leu, quem vai ler, vai saber. Eu não vou contar. Para que talvez, quem sabe, gere uma curiosidade, né, nas pessoas. E o Fyodor faz isso. Ele mata a pessoa e dá o fim no corpo. Só que aí ele conhece uma moça que ele se apaixona por ela. Eu não lembro o nome dos personagens, porque faz muitos anos que eu li. Também é um dos meus livros que está lá em São Paulo. E essa moça, ela é muito puritana, muito correta, ela é incapaz de cometer um ato ilícito e tal. E no final das contas, o personagem acaba contando para ela o que ele fez. E ela entra em pânico, porque na final de contas ela estava se apaixonando por um criminoso, um assassino. E ela força ele a contar para a polícia. Diferentemente do Gato Preto, que ele decide por uma certa vaidade, ele conta para a polícia porque ele não aguenta ver os policiais investigando e não descobrirem nada. E ele fica tão louco para contar quanto o livro dele, O Crime Foi Perfeito, que ele mesmo conta para a polícia. Enfim, mas esse é o Gato Preto. E no Crime e Castigo tem essa questão psicológica. Todo livro Crime e Castigo é baseado numa questão psicológica do personagem, nos estados de angústia, de desespero que ele vive na sociedade daquela época, na pobreza,
no enfrentamento das verdades, dos medos, das faltas, das escassez que a sociedade vivia na época, e ele acaba se entregando para a polícia pelo amor dessa moça. E para ele vai parar na Sibéria, na prisão da Sibéria, e isso aconteceu com o Dostoiévski de verdade, tá? Ele foi preso na Sibéria também. E Dostoiévski, como muitos autores, foi reconhecido realmente depois de morto, para variar, assim como Van Gogh e outros artistas aí que só tiveram, mesmo Edgar Allan Poe, se tiveram um grande reconhecimento depois de mortos, de que adianta, né? Mas essa é a vida de um artista. Então, assim, o Crime e Castigo é um livro muito grosso, acho que tem mais de 600 páginas, muito intenso, e o desenrolar psicológico da história é muito impressionante. E o final também eu não vou contar porque não interessa, assim, eu não vou ficar contando final de livro aqui, dando spoiler. Quem quiser que leia, quem quiser tiver interesse que leia. Mas eu recomendo o Fyodor, eu recomendo porque ele abre uma perspectiva da depressão, da tristeza, da solidão, do medo, de uma época terrível que se instalava, além do frio constante, né, daquela região. E ele relata de forma muito brutal todos os aspectos de uma vivência naquela época. A pobreza, a forma de se alimentar, a descrição dos ambientes, o cheiro. Ele consegue descrever o cheiro do ar pesado, do sufocante, que não se pode abrir a janela porque está nevando e cobrindo tudo. E o suor é uma coisa muito incômoda de ler. E a motivação dele também, que é muito. É um momento de desespero, mas é uma motivação muito tosca para se matar alguém. E aí daí vem o crime e castigo. Porque ele se auto-infligiu a punição, porque ele de fato sai impune desse crime. Aí a polícia vai, investiga, bababá, 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 o que aconteceu com a pessoa que foi morta, que desapareceu, na verdade, essa pessoa desapareceu, e ninguém acha o corpo. E no final ele se entrega por amor. E ele passa anos na prisão, na prisão da Sibéria, e ela vive com ele. Ela vai de fato, ela se muda e fica acompanhando ele. Eu não me lembro exatamente se ela consegue ficar perto dele, mas eu sei que ela faz muitas visitas, isso eu tenho certeza. Então, assim, eu recomendo que, se vocês quiserem ampliar um pouco a visão do mundo, como diz o Einstein, o seu universo é do tamanho do que você conhece. Então, quanto mais conhecimento você adquire, o seu universo se amplia e ele pode ser, como a gente diz, infinito. E eu tento ampliar o meu sempre o máximo possível. Então, eu recomendo imensamente. Leiam Noites Brancas, leiam O Idiota, leiam. Como é que aquele outro, os irmãos Karamazov. Existem muitos livros, eu não vou me lembrar de todos, que eu não consigo me lembrar. Como eu disse, eu nunca roteirizo, eu falo o que eu tenho dentro de mim. Não existe, eu não tenho um papel, eu não tenho nada anotado aqui. Então, eu não posso falar datas exatamente. Eu tenho tudo das minhas lembranças de leitura, e é isso que eu estou colocando agora nas mentorias. Então, assim, leiam, leiam, gente. Eu recomendo. Começa lendo Agatha Christie, porque Agatha Christie é um livro juvenil para mim, mas eu amo, eu assisto e leio até hoje. Eu confesso, eu tenho 51 anos e eu amo a Agatha Christie. Ela foi uma das minhas musas inspiradoras a começar a ler, tá? E Fyodor eu li muito tempo depois, né? Eu já não tinha capacidade intelectual para aguentar ler isso quando eu era muito jovem. Comecei depois dos 20 anos a ler esses livros mais densos. Mas eu vou falar sobre um escritor depois, que também eu lia quando era criança, porque eram consideradas histórias infantis, que é o Júlio Verne, de Jules Verne. Eu vou falar um dia sobre Júlio Verne, mas é muito demorado, porque eu li muitos livros dele. Mas, então, hoje fica a dica: Fyodor Dostoiévski, um dos grandes, um dos mais poderosos escritores de todos os tempos, para mim. Um beijo.